Oi, gente, salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos a mais uma Hora do Jovem. Oi, Paloma. Olá, Felipe, olá, pessoal de casa, salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos a mais uma Hora do Jovem, aqui pela TV Imaculada Conceição. E com certeza nós temos um tema muito bacana para você aí de casa acompanhar aqui com a gente, né, Paloma? Isso mesmo, o tema de hoje é falando a vida é uma peça, e já quero começar o nosso programa deixando uma frase que é inspiradora para nós que estamos aqui, para você aí de casa também, e diz assim: a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, ria, dance, chore e viva intensamente cada momento da sua vida, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplauso. Inspiradora, né? Inspiradora. De quem que é essa frase, Paloma? Essa frase é do Charlie Chaplin, né? Um grande ator aí que deixa um legado muito bonito e também de inspiração para cada um de nós, né? São muitas funções de uma pessoa só e hoje, certamente, nós vamos falar desse assunto. Hoje o nosso tema é teatro, nossa vida é uma peça. Claro que você foi lá também conferir as entrevistas, né, Paloma? É isso mesmo, a gente vai falar sobre teatro hoje, mas claro, um assunto mais específico, especificamente para os bebês, isso mesmo, algo inusitado. Você já tinha ouvido falar, Felipe? Nunca vi, Paloma. Primeira vez aqui, Hora do Jovem, trazendo. Hora do Jovem também é cultura, né? É isso mesmo, então eu fui lá conversar com o pessoal da companhia Urgente Companhia, conversei com a Ângela, ela que participa da peça de teatro, né? E conversou um pouquinho com a gente falando sobre esse tema muito bacana. Então você é nosso convidado a continuar com a gente e conferir essa entrevista. Mas agora... Nós temos a primeira dica do personagem da hora de hoje. Então, papel e caneta, internet, tudo que você tem de pesquisa, porque a primeira dica já está aí na tela para você. E o personagem de hoje nasceu em São Paulo no dia 9 de abril de 1922. Foi ator e cineasta brasileiro. Você conferiu a primeira dica do personagem de hoje. Espero que você anote, pesquise. Terceiro bloco, nós vamos fazer a revelação. E agora nós temos, Paloma? Nós temos a primeira entrevista do nosso programa de hoje, falando um pouquinho sobre o teatro, especificamente teatro para bebês. E eu fui conversar com a Ângela Montealvão, ela que é atriz e é precursora, né, do teatro para bebês aqui no MS. Você confere aí na tela. Olá, pessoal de casa, eu estou aqui com a Ângela Montealvão, que é atriz e é percussora também do Teatro para Bebês aqui no MS, e nós estamos aqui no seu espaço. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, seja vocês e todos aí de casa muito bem-vindos à sede da Urgente Companhia. Muito bem, então começa falando um pouquinho pro pessoal como surgiu a ideia do COSER Teatro para Bebês. Bom, COSER é o primeiro espetáculo estreado na estética do Teatro para a Primeira Infância aqui em Mato Grosso do Sul. Só que a ideia do COSER, ela vem de uma trilogia, de uma dramaturgia para teatro para bebês, que começa, na verdade, com um espetáculo chamado A Flora, que é o primeiro, COSER o segundo e o terceiro ainda por vir. Só que, embora o COSER seja o segundo dessa proposta de uma trilogia, ele é o primeiro espetáculo a ser estreado, uma vez que a Flora ela só teve até hoje pré-estreias. Muito bem, qual a proposta do COSER? COSER, bom, primeiro eu vou falar um pouquinho do teatro para bebês, que eu acho que a gente fala teatro para bebês causa um certo estranhamento, né? O teatro para bebês é, antes de tudo, teatro. Então ele trata de uma experiência cênica entre atores e espectadores, no caso os bebês e todos aqueles que possam acompanhar os bebês. Não é só para os bebês, é também para os bebês. E por ser teatro, nós optamos pela premissa de que o teatro é feito de poesia, de que o teatro é feito de uma comunicação poética, não de uma medida quantificável, de algo concreto, sistemático, e sim de uma relação, de uma comunicação poética. Sendo assim, fica mais do que óbvio a gente falar de teatro para bebês, porque o bebê não tem nada que seja incompleto para um bebê. O bebê é um ser de extrema potência poética, o bebê ele é a própria poesia em si. Então, é nessa premissa de uma comunicação poética e partindo também da premissa de que todo ser humano ele é pleno desde que nasce. Não há nada que seja incompleto para qualquer ser humano, de qualquer idade, de qualquer classe, de qualquer região, em termos de comunicação poética.
Muito bem, e como que foi a elaboração, né, dessa peça? O que foi pensado, o que foi estudado antes, muito antes de começar, né, a elaboração, escrever dos textos, como que foi feito? Cocer, ele nasce da necessidade de falar da construção da nossa identidade. Então, até o nome cocer, ele pode ter várias interpretações. Em resumo, assim, vamos dizer assim, a história por trás de tudo isso, Cocer narra a história de uma costureira que cria e que também conserta bonecas de pano. E a costureira, ela tem a licença poética de coser as bonecas e também de cocer através delas, pois é nessa construção dessas bonecas que ela vai percebendo a sua própria identidade. Muito bonito. E quanto tempo levaram para essa preparação, desde a produção até os ensaios, para depois expor isso ao público? Como que foi? Bom, nós temos 2 tempos. O primeiro prazo é o prazo da pesquisa do Teatro para Bebês, que tem cerca de 4 anos aqui comigo. E eu também fiz o convite ao único maluco possível do Mato Grosso do Sul a aceitar pesquisar teatro para bebês, que é o Leonardo de Castro, o querido Léo, que eu chamo. Então, a pesquisa do Teatro para Bebês tem cerca de 4 anos. Cocer começou a ser montado, estudado, idealizado no meio do ano passado, que foi quando abriu o edital de fomento ao teatro de Campo Grande. Os ensaios começaram em dezembro de 2017, mas efetivamente em janeiro. Fevereiro nós tivemos o primeiro intensivão com a direção, que a diretora é Sandra Vargas. Ela reside em São Paulo, é uma atriz chilena, uma das precursoras do teatro para bebês no Brasil. Então, o primeiro intensivão com ela foi em fevereiro, logo depois do Carnaval. E depois nós ficamos com intervalos de 20 dias, mais ou menos, ensaiando só os atores, mais um intensivão com a direção por 5 dias, 7 dias, até a estreia que aconteceu na última semana. Muito bem, você falou do Cocer e falou também sobre a Flora. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse espetáculo que acabou acontecendo como um pré-espetáculo, né? Que é uma trilogia, como você disse. Fala um pouquinho mais sobre eles também. Isso. A Flora, a ideia da dramaturgia, ela surgiu num momento muito delicado, porque, pessoalmente falando, o teatro para bebês, ao contrário do que se pode pensar numa primeira impressão, ele trata de temas muito profundos. Então, a gente não diz de nada coloridinho, de nada alegrinho, não. Nós vamos dizer de temas essenciais. E quando a gente fala de temas essenciais, são temas muito profundos e que mexem consideravelmente com quem faz, com quem assiste. Então, a Flora, como o nome também sugere, é uma tentativa de aflorar emoções. Então, foi realmente o início, o começo desse florescer dessa estética do teatro para bebês na nossa pesquisa. A Flora, ela traz um pouco também de temas ecológicos, embora não seja o tema principal, aparece como temas secundários, mas essa questão do cuidado, do nascer, do se desenvolver. Em resumo, a Flora fala dos ciclos de vida, de nascer, crescer, morrer. Será que nascer, crescer, morrer? De como aflora a vida. É muito interessante a gente perceber a interpretação de cada um, né? Porque você fala Flora, você pode pensar em algo do nosso ambiente, mas também pode pensar em algo do nascer, do florescer, né? O cocer também, né? Como você estava dizendo. É muito interessante, acredito que é uma lição também para os pais que assistem aqui, né? Queria que você falasse um pouquinho da faixa etária dos bebês aqui que assistem o espetáculo e o que os pais falam sobre isso, né? Depois eles ficam fascinados. Como que é isso para você? Sem dúvida. O título dessas trilogias, eles têm essa proposta de ter várias interpretações. O teatro, eu acredito que também deve ser assim, não pode ser uma coisa mastigada, pronta. Então, ele instiga várias interpretações. A princípio, você tem uma leitura, assiste o espetáculo, pode ter outra, e meses depois você... aquilo também pode ser. Porque vai em temas essenciais, e os temas essenciais, eles têm essa possibilidade. Sobre os espectadores. Bom, nós temos o nosso público de ouro, né, que são os bebês,
que nós consideramos de 0 a 3 anos, ou podemos ainda também, dependendo da legislação e da cultura também do ambiente, considerar de 0 a 5 anos, ou seja, a primeira infância. E quando é 0 anos mesmo, bebês de meses, podem vir assistir. Os bebês, nós subestimamos os bebês. Nós achamos que os bebês eles não são capazes de captar uma comunicação poética ou refinada. E nós, que eu falo no sentido geral, inclusive os pais, alguns educadores, ficam às vezes com o pé atrás, mas será que meu filho, meu aluno, vai assistir um espetáculo que fala de construção de identidade? Nossa, não, vem cá, vamos falar de cor primária. Né? E eles dão um banho na gente, porque sim, eles são um público extremamente atento, extremamente sensível a ponto de acompanhar o espetáculo em cada sutileza, cada reação. Já os adultos têm, primeiro, uma reação de surpresa, ao perceber que os bebês, sim, são capazes dessa comunicação poética, e os adultos também vão se envolvendo com a história, porque, como eu disse, não é só para bebês, é também para bebês. Ou melhor, a gente poderia dizer que o teatro para bebês não seria para bebês, mas pelos bebês, porque a gente vai dizer aquilo que os bebês nos provocam a dizer. Tem essa relação também da primeira infância, né? Como que foi trabalhado isso? Você falou que teve uma pesquisa de 4 anos aí para chegar a esse ponto. E como que foi trabalhar com essa primeira infância? Bom, eu comecei pesquisando como arte educadora, como professora de teatro, e eu tive uma abertura muito grande na Escola General Osório, que abriu os seus alunos da primeira infância para as aulas de teatro. Então ali foi um grande aprendizado, onde eu pude ver na prática e onde tirou também muito dos meus preconceitos, que embora eu já tinha feito oficina de teatro para bebês, que pregava isso, de que eles são capazes da comunicação poética, de que você não precisa imbecilizar, que eles, enfim, que são toda essa potência poética, eu não acreditava assim, fiamente, né? E foi com a oficina, com a primeira infância, com a oficina de teatro, que eu tive a oportunidade de fazer aqui na Escola General Osório, que eu fui percebendo um pouco mais. Fora isso, nós fizemos muitos testes também, levamos diversos ensaios abertos da Flora para creches, em hospitais, crianças que estavam... crianças e pais, né, em situações mais sensíveis, tanto aqui em Campo Grande, quanto em Corumbá, porque no momento que a gente começou a pesquisa do teatro para a primeira infância, o Léo, meu parceiro de cena e de pesquisa, ele estava em Corumbá fazendo mestrado, então a gente ficava nessa divisão, uma hora ele vinha aqui, a gente trabalhava, uma hora eu ia para lá e a gente foi experimentando. Muito bem, Ângela, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a reação desses pais, né, dessas mamães que assistem, né, o espetáculo. Quais são os comentários que você mais escuta? De não esperava. Não esperava que os bebês fossem assistir e não esperava que fosse me emocionar. Os adultos, eles se emocionam. Eu tenho alguns trechinhos de alguns professores desse primeiro circuito que nós fizemos de estreia. Enfim, é profundo. Acho que a pessoa tem que vir assistir. Já fica o convite para o pessoal que está assistindo. Nós entramos em temporada aqui na nossa sede, na Urgente Companhia, de 23 de junho a 22 de julho, todos os sábados e todos os domingos. A nossa sede fica aqui pertinho da Feira Central, um ponto bem conhecido aqui de Campo Grande, e é só procurar a gente também pelas redes sociais. Ângela, vou pedir para você continuar aqui comigo, que a gente vai dar uma pausa aqui. Lá no segundo bloco eu volto conversando um pouquinho mais com a Ângela sobre o teatro para bebês e também sobre o teatro aqui em Campo Grande, tá bom? Mas você fica com a gente no programa Hora do Jovem, tem muita coisa legal e especial para você aí de casa. Ela não é igual.
Muito bem, eu dei uma pausa aí na entrevista. Logo mais no segundo bloco você vai conferir a continuação, falando um pouquinho mais sobre a profissão de ator aqui no nosso estado, que ainda não é tão valorizado assim, né? Infelizmente. Mas a Ângela conversou comigo e falou um pouquinho mais sobre a profissão dela. Agora você fica com a segunda dica do personagem da hora. Você já anotou a primeira, vai a segunda para você, vai pesquisando. Segunda dica tá aí para você. Em 1948, vai para a Rádio Tupi, onde estreia o programa Rancho Alegre. E essa foi a nossa segunda dica do personagem da hora do nosso programa hoje, preparado especialmente para você de casa, que você possa ir anotando, pesquisando. Agora vamos dar uma pausa, vamos para o segundo bloco daqui a pouquinho, que tem mais entrevista. Espero que você não saia daí com a Hora do Jovem, daqui a pouco tá de volta.